É, como canta ali o Revelação, ó, está nascendo um novo líder, viu? Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo aí nos seus grupinhos, que vale o WhatsApp, Clubhouse, Telegram e o Escambau A4. Ó, a gente já combinou aqui que a primeira segunda-feira de cada mês a gente faz o quê? O melhor jogador do mês anterior. Nós estreamos em fevereiro falando de janeiro e agora a gente entra março falando de fevereiro. Para recapitular quem perdeu, se é que interessa a alguém, o nosso ranking atual está assim, com Cristiano Ronaldo na liderança e aí tá aí os outros 4 primeiros colocados. Quem tiver a fim de revisitar os critérios e entender por que fulano e não Beltrano, você vai entrar aqui na cartelinha ou no link que vai estar na descrição, enfim, a produção vai arrumar um lugar para você achar esse vídeo. Por quê? Porque ali você entende um pouco dos critérios, a gente faz a apresentação de qual é a ideia, é meio que o quê? Uma bola de prata, né? A bola de prata todo mês ir atualizando ali a sua seleção, atualizando o ranking jogador posição por posição. Eu acho que é a forma mais justa ou menos discrepante de você eleger melhor de qualquer coisa, porque senão fica muito ali top of mind, né? Porra, o melhor do mundo, Messi, Cristiano Ronaldo ou fulano. E aí você vai muito no automático e a coisa, às vezes, pode ser injusta e criar sempre debates. Não que isso aqui vai evitar confusão, porque vai ter muita. No mês passado teve muita gente reclamando que o Messi não tava, que o Bruno Fernandes não tava, por exemplo. Só que a gente entrou no critério de, obviamente, vai avaliar o desempenho do cara em termos de número, de grandes atuações. Assim, se você tiver um goleiro, por exemplo, que no mês, porra, faça 3, 4 partidas absurdas, que fica o mês inteiro sem tomar gol, e dependendo do impacto que isso tiver no seu time, ele pode aparecer aqui, a mesma coisa vai valer para zagueiro e tudo, meio, atacante. A gente vai pegar o proporcional do que esses caras produzem para os seus times, o impacto que eles têm nos seus times, o quanto eles tiveram de atuações absurdas naquele mês, números muito estratosféricos dificilmente vão ficar de fora, mas também tem um nível de atuações decepcionantes, né? Assim, o Messi ficou fora lá em janeiro, porque em alguns momentos que se exigia mais dele, a coisa não aconteceu. Eu vou falar um asterisco dele neste mês também de fevereiro que passou, mas vamos lá, a gente vai abrir a 5ª colocação já com uma confusão. Por quê? Porque tinham 2 candidatos aqui, e são 2 candidatos muito fortes, que não entraram no mês passado. Um até merecia, talvez, e aceita os argumentos, tá? Que foi o Bruno Fernandes. O outro, Haaland, só tem espaço para um. E aí, você vai ver 6 gols de cada, 6 gols do Haaland, 6 gols do Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes com 3 assistências, o Haaland com 4 assistências. E talvez a segunda grande atuação do mês de fevereiro tenha sido do Haaland contra o Sevilha, pela Liga dos Campeões da Europa. Um jogo muito grande. Mas não foi só esse jogo que o Haaland decidiu e foi enorme. O jogo contra o Schalke, ele foi muito bem. O jogo contra o Paderborn, na Copa da Alemanha, ele foi muito bem. E a gente sabe que o Borussia passa por um momento de transição e complicado. É um ambiente, futebolisticamente falando, menos seguro hoje, por exemplo, do que o Manchester United. Então o impacto dele no time foi um negócio absurdo. Para muitos, inclusive, e eu fiz esse jogo, o Borussia não era nem favorito contra o Sevilha. Pelo contrário, era um jogo de alto risco para o Sevilha. Na Alemanha, se falava assim, ó, a ideia é ficar vivo para o segundo jogo, porque o Sevilha vinha de jogos sem perder, vários jogos sem sequer tomar gol. E o Borussia foi lá e não só ganhou, como o Haaland teve uma atuação maravilhosa, absolutamente decisiva. É claro que o impacto do Haaland, assim, a gente analisa muito ele por gol, chances produzidas, mas ele é um cara que perde pouquíssimas chances, cria e normalmente executa, fora as chances de gol que ele tem criado para os companheiros. Então, no final das contas, esse 5º lugar vai ficar com o Haaland. Por quê? O Bruno Fernandes fez jogos muito bons, alguns jogos muito bons. Por exemplo, o jogo da ida contra a Real Sociedad pela Europa League basicamente definiu o confronto e ele foi o melhor em campo. Então, assim, você vai pegar jogo com alguns adversários de médio porte, né? Ou contra o Newcastle, por exemplo, no campeonato inglês, ele foi muito bem. Mas foi insuficiente para manter o fôlego, por exemplo, do United atrás do City. É o mês em que o City abre gordura. Então, em alguns momentos, tanto o Bruno Fernandes quanto o United acho que deram uma decepcionada. E aí, no critério de desempate, acho que fica difícil pra gente manter o Bruno Fernandes aqui, por mais que eu seja fãzaço dele, ele já tem um acúmulo de meses tão bons que talvez mereça a indicação. Mas o Haaland também. Então, o 5º lugar fica com o norueguês. 4º lugar, aí vamos para Manchester. Porém, para o Manchester City. O City foi o melhor time do mês
mês de fevereiro. O City é, por enquanto, o melhor time de 2021. E o melhor jogador do melhor time de fevereiro foi o Gundogan. Inclusive, teve gente já pedindo ele lá em janeiro. Só que em janeiro eu acho que o De Bruyne teve, mesmo machucado, pouco tempo, mas atuações que foram de gala. E o Foden muito constante. Então acabou que o Gundogan ficou fora. Só que ele mantém a pegada e suprindo a ausência do De Bruyne, suprindo até alguns jogos um pouco menores do Phil Foden. Lembrando que você tá tendo essa troca, a parte ofensiva, ora Jesus, ora Agüero, que tá voltando e tal. Então assim, o Gundogan ocupou um lugar muito decisivo nesse City que abriu gordura no campeonato inglês, que tá bem na Liga dos Campeões da Europa. Então assim, difícil. Além dos números serem impactantes para a posição dele, a gente tá falando de 4 gols e uma assistência no mês, porém, atuações que foram maravilhosas contra o Liverpool, que foi o jogo do mês no campeonato inglês, contra o Burnley, um jogo também muito importante, porque era uma sequência, e o jogo contra o Tottenham. Então jogos muito importantes em um time muito importante. Para mim, o grande destaque do mês foi o Manchester City, e o destaque do City foi o Gundogan, que fica com a 4ª posição. Em terceiro lugar, Kylian Mbappé. Você vai falar, mas ele fez uns jogos meio meia boca ali no campeonato francês, mas foi um mês de 7 gols para o Mbappé, um dos artilheiros do mês, diga-se passagem, e a grande atuação do mês foi dele contra o Barcelona na Liga dos Campeões da Europa. Isso precisa ter um peso a mais, porque era um jogo perigoso pro PSG, um jogo sem o Neymar, em que ele tinha que carregar a responsabilidade, todo mundo apontava ele e falava, aí, agora é jogo pro Mbappé mostrar o que ele é mesmo. E o cara mostrou. 3 gols, fora as várias chances, então assim, foi o dono do jogo, foi o dono da grande atuação do mês de fevereiro do futebol mundial, né? Foi o destaque da Liga dos Campeões da Europa nessa primeira perna aí de oitavas de final, então não tem como o Mbappé não estar aqui. Você pode até discutir em que lugar ele deveria estar, mas além disso também supriu a ausência do Neymar em jogos no campeonato francês, que digo, a situação está enjoada para o Paris Saint-Germain, não vai ser um ano ali que ele vai levar o título com o pé nas costas, pode ser até que não leve. Segundo lugar, para o único cara figurinha repetida aqui, Lukaku, um mês em que ele bota a Inter de Milão na liderança do campeonato italiano, mantém esta liderança num jogo enorme contra o Milan, que podia retomar a liderança. Então assim, atuações maravilhosas do Lukaku, que botou de novo para jogo o seu companheiro de ataque, porque ele traz o Lautaro de volta para o melhor nível e fazendo gol de todo jeito, tá arrancando e driblando todo mundo, pancada, colocado, dando assistência. O Lukaku pega a Inter de Milão, um dos destaques também do mês de fevereiro, bota na liderança e mantém na liderança do campeonato italiano. Neste momento, a Inter de Milão é favorita para a conquista do título italiano, muito por ter o Lukaku, que obviamente gerou aquelas velhas comparações com quem? Adriano Imperador. E só para matar, 4 gols e 3 assistências do nosso garoto Lukaku, o único que se repete do mês passado para cá. E o primeiro lugar, alguém que não esteve sequer na lista, está atropelando todo mundo, sem dúvida o pulso ainda pulsa, Lionel Messi, o cara que somando aí mais se envolveu em gols e assistências. Ok, você vai falar que mas o time dele foi goleado na Liga dos Campeões, pois é, mas mesmo assim ele ainda foi o melhor jogador em campo do time dele, né, fazendo um ótimo primeiro tempo. O que isso aqui não é passar pano, é só uma observação, que os outros jogos do Messi foram enormes. Se você elencar aí os top 5 de golaços do mês de fevereiro, fatalmente pelo menos uns 2 ou 3 vão ser gols do Messi, que terminou o mês com 8 gols e 3 assistências, fora atuações maravilhosas contra, e não foram poucas, Sevilha, Elche, Alavés e Granada. Isso sem contar, se você quiser botar no bolo, o bom primeiro tempo que fez contra o PSG. Isto posto, o nosso ranking atual está assim, com o Lukaku assumindo a liderança agora com 11 pontos, porque o Lukaku já tinha seus 3 pontinhos, bota mais 8 na conta e passa geral. Então está Lukaku nesse momento na liderança do ranking do melhor do mundo do Polêmicas Vazias, seguido pela velha guarda, Messi e Cristiano Ronaldo. E o restante da galera aí você vai ter muita trocação, né? Muita gente com ponto que estacionou, muita gente que entrou na briga agora. Tá aqui a arte na tela, printa para depois você jogar nos seus grupos e começar a debater. Digo de novo, isso aqui não é o mais talentoso, aqui não é uma avaliação, aqui é um pontos corridos, né? A gente tá olhando aqui para a produtividade mês a mês. Então assim, em 2021, por enquanto, o melhor jogador do mundo, agora, neste momento, 1º de março, é o Lukaku. Não sei se vai aguentar, não sei se vai sustentar, mas por enquanto é o homem, beleza?
espalha por aí, ó, pra debater, posta e sai correndo na sua rede social, beleza? E obviamente pega os comentários e elabora o seu top 5. Mas é sempre importante dizer por quê, né? Fulano por isso, por isso, por isso. E não vem com esse papo assim, ninguém joga vôlei, ninguém tá aqui que luta boxe. Quem não ficou na lista, não ficou pelos motivos que eu já dei e porque outros eram melhores. E aqui, como diz Vitor Sérgio Rodrigues, essa lista é do Polêmicas Vazias. Tá achando ruim? Faz a sua, viu, meu chapa? Um abraço.